E aí, Brasil, tudo bem? Está no ar o Corujão 17. Viva 17 vezes Corujão. Senhores, Rafael Oliveira, como vai? Estamos no seu canal nesse momento, né, Rafa? Sim, aqui estamos. Um abraço para todo mundo. Acho que dessa vez o áudio, pelo menos da minha parte, vai ficar um pouquinho melhor nos vídeos do Corujão, já que vinha sendo um problema nos últimos. E na semana passada, a gente falou aqui sobre os melhores jogadores asiáticos de todos os tempos. E cada um fez a sua seleção, ficou aberto o espaço para a galera palpitar. E muita gente palpitou. E o vídeo de hoje vai ser exatamente uma sequência daquele, porque foi a sugestão de muita gente. Falaremos dos jogadores africanos da história. É isso, esse é o assunto de hoje aqui. Muito bom. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? Tudo tranquilo, né? Bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais um Corujão de todas as semanas. Então, se você puder se inscrever nos 4 canais, a gente agradece. Comentar também os vídeos, a gente fica muito feliz. Deixar o seu like é sempre muito legal também. E lá no Bertozzi pelo Mundo, a gente vai falar muito dessa onda de protestos, né? Tão necessária aí depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. E relembrar outros momentos em que o futebol se ocupou de protestos importantes. Gustavo Hoffmann, não assiste aí, Hoffmann? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, para quem está assistindo o Corujão. Vamos falar sobre potências do leste europeu historicamente, que hoje em dia já não conseguem bater de frente com os times mais fortes do continente. E no Descamisados nós vamos falar da volta da Premier League, hein? Dia 17, é isso? Isso. Com City, Arsenal, Aston Villa e Sheffield, certo? Certo. 2 jogos atrasados. Exatamente. E aí, Rafa, diz aí, vamos à seleção, então, atendendo a pedido, a seleção dos melhores africanos de todos os tempos. Bom, o Léo já fez o convite, vale reforçar, os links estão todos aí embaixo para a galera se inscrever e olhar também os vídeos de todos os canais, então curtir a playlist aí dos 4 canais, de todos os vídeos do Corujão. Hoje a gente não vai ter aquele primeiro debate, né? Porque não vai ter aquele problema da geografia, de onde encaixar determinados países. Mas teve uma galera que ficou inconformada com a história da Austrália. Opa! Vocês estão malucos! Vocês estão malucos botando a Austrália na Ásia. Mas eu até respondi. Olha, foi o que eu falei no vídeo também. Eu acho estranho a gente falar quais os melhores asiáticos e colocar o australiano. Mas se a gente está falando do futebol asiático e explica que o critério é a Confederação Asiática, não tem nenhuma loucura. A gente está seguindo a lógica do futebol. Qual que é a exceção que você ia lembrar, Léo? Não, que essa discussão sobre África, muita gente vai falar, mas fulano que joga pela França, mas nasceu na África, né? Que sempre tem essa confusão. A gente vai tratar aqui de nacionalidade futebolística. Então a gente sabe que muitos jogadores nascidos na África defendem seleções europeias, mas o nosso escopo aqui são jogadores que representaram ou representam, né, países africanos. Tudo bem. Isso. E se no Corujão, a gente nem chegou a falar exatamente sobre isso, mas se no Corujão dos asiáticos estava moralmente proibido reduzir o futebol asiático à correria, hoje está proibido reduzir o futebol africano à ingenuidade, a essas coisas que são tradicionais aí dos clichês, porque, vamos lá, né? Não é nada disso, ou vai muito além disso, e a gente está cansado de ouvir essas coisas. A gente já gravou sobre clichês, né? Faz tempo, né? Isso. Umas 5 ou 6 semanas, eu acho. Esse precisa voltar logo, viu? Inclusive a galera até tinha pedido uma segunda edição dos clichês, né, Léo? Vamos fazer a parte 2 dos clichês, vamos fazer. Fica marcado 2.0. Então vamos seguir a lógica da semana passada. Aí, só para não perder o gancho, a gente pode fazer um com frase de Winston Churchill no futebol. É uma boa. Aproveitando o gancho, seria uma boa. Dá para render bastante coisa também. Vamos seguir a lógica da semana passada, falando setor por setor? Vamos, tá bom. Então vamos lá, começando pelo gol. Eu vou de El Hadary, já começando a coroar uma geração do Egito que foi muito campeã, né? Então é até curioso, né? Porque ele acabou virando personagem também na Copa do Mundo, agora em 2018, mas foi uma recompensa brilhante até para a carreira dele, para a trajetória dele, que pegou um período da seleção egípcia muito forte no âmbito continental, mas que não conseguia se classificar para a Copa do Mundo, né? Então, é claro que o Salah era o grande personagem por ter levado o Egito à Copa do Mundo de 2018, mas o El Hadary era um remanescente daquela seleção dos anos 2000.
E eu confesso, já vou até antecipando aqui, eu confesso que eu gostaria de ter colocado pelo menos mais um egípcio na minha seleção, mas não coloquei. Então eu começo com o El-Haddadi. Vai, Léo. Eu fiquei devendo, cara, o egípcio. Eu fiquei com isso na cabeça também. Eu pensei em vários nomes e não consegui colocar nenhum. Eu pensei no Abutrika, pensei no Hossam Hassan, pensei em muita gente, mas não consegui arrumar lugar. E não arrumei nem para o El-Haddadi também, porque o meu goleiro é o Thomas Nkono, goleiro de Camarões em 3 Copas do Mundo, titular em 2, Copa de 82 na Espanha. Depois ele jogou no Espanhol 8 temporadas, é um grande ídolo lá. Também naquela seleção de Camarões que encantou na Copa da Itália em 90, foi reserva em 94 e inspirou ninguém menos que Didi Buffon, né? O Buffon quis ser goleiro por causa do Nkono, inclusive um dos filhos dele chama Luiz Thomas, e o Thomas é por causa do Nkono, então ele é um grande ídolo do Buffon. Ele é o meu goleiro. Faço uma menção honrosa também ao Grobelar, né, do Zimbábue, goleiro do Liverpool, campeão europeu em 1984. Sobe. Então, o Nkono é o meu goleiro reserva, né? São tantos jogadores africanos que eu montei 23 convocados, mais do que 23 convocados até eu tenho aqui. Eu fechei os 11 titulares, mas não consegui fechar em 23 convocados. Mas eu tenho uma lista enorme aqui. O Nkono é o meu goleiro reserva, é o primeiro reserva dessa lista de 23. O titular para mim também é o Hossam El-Haddadi. O Egito, ele tem uma particularidade, porque, e eu imagino que isso pese também para o Rafa e para o Bertozzi na seleção, o destaque internacional, ou seja, o alto rendimento no melhor futebol do mundo, influencia demais a decisão. Então a gente tem gerações egípcias que foram dominantes no continente com a seleção, que são históricas no Al-Ahly, o maior campeão na história da África, mas que, quando transportadas e comparadas a outros jogadores de Gana, Camarões, Libéria, que tiveram muito destaque internacional, acabam perdendo. Então, assim como o Rafa é meu único egípcio aqui também, apesar dos nomes históricos que, por exemplo, o Bertozzi já citou. E acho que tem uma questão aí que é muito interessante nisso, que é também tentar compreender a forma... Seria difícil generalizar para um continente tão grande, com tantos países, mas tentando generalizar, mesmo fazendo essa ressalva, é importante também tentar entender a dimensão que tem o peso da seleção para muitos desses países. A relação, a conexão do futebol africano com as próprias seleções, a importância de vencer e disputar e ir bem, em uma Copa Africana de Nações, muitas vezes também, porque se o futebol de clubes da África ele é forte em determinados países, e aí a gente não vai encontrar tantos países sendo competitivos no âmbito de clubes, e muitas vezes até um futebol muito defasado do ponto de vista de organização mesmo, com erros crassos de organização e problemas ano após ano, inclusive em grandes competições, mas o peso, o papel das seleções é muito importante para essa identificação dos povos com os jogadores também, além, é claro, dessa relevância internacional. E aí, até fiquei jogando na internet algumas seleções para ver se eu não estava esquecendo de alguém, e é muito curioso esse fenômeno também, que é muito natural, né, tem muito jornal que vai, faz a seleção, pega todo africano que jogou na Premier League, pronto, bota a seleção. E aí eu acho que é muito raso para definir. Bom, seguindo para a defesa, hoje eu dei uma de Hoffmann aqui e meti 3 zagueiros. Então não coloquei laterais na minha, não. Mas são zagueiros de épocas diferentes, de contextos diferentes. Um é recente, é atual, Koulibaly, coloquei. E daria para citar um monte, como o Hoffmann falou, a lista que eu fiz tinha muita gente para várias posições. Coloquei o Koulibaly pelo nível das últimas temporadas. Coloquei Kufur pela carreira no Bayern, pela importância dentro daquele período, embora ele não tenha feito parte para valer das seleções de Gana em diferentes momentos que acabaram se tornando mais fortes, principalmente a depois dele, né, depois da geração dele. E completei essa seleção também com a questão de tentar achar um símbolo de um país que merecia ser contemplado aí, Lucas Radebe, que foi considerado o herói pelo Mandela. O Mandela chegou a falar abertamente e a chamar o Radebe de herói dele no futebol. O Radebe tem uma história espetacular. Já para seguir nosso bingão aqui, tem uma matéria no The Athletic nas últimas semanas de entrevista com ele, que é bem boa. E ele fez carreira principalmente no Leeds, né? Além de ter sido zagueiro da seleção da África do Sul, em título continental, em 2 Copas do Mundo. Ele foi capitão do Leeds, foi jogador importante, eleito melhor jogador do ano pela torcida do Leeds.
num momento importante do Leeds, no final dos anos 90. A carreira foi um pouco abreviada pela questão das lesões, mas eu acho que valia entrar aí. Poderia ter entrado o Taribo West como homenagem ao CM, inclusive, mas eu deixei fora. Gato de 12 anos. Lembrando que tem uma edição do CM que ele começa livre e ele é fácil. Então, várias vezes jogando com o time brasileiro, eu contratava o Taribo West logo que começava o jogo e ele rendia bem. Era uma boa contratação, começava livre o jogo. Aliás, é o original do Bertozzi, 2001, Rafa. 2002. É o original do 2001, 2002. É o original 2001, 2002, isso. Muita gente pedindo uma segunda versão dos clichês, mas ainda pedindo mais um vídeo sobre CM. Então a gente tem que preparar também. Vamos analisar. Falta nessa quarentena, não falta, não se preocupe. Eu acabei, a minha zaga tá coincidindo com o Rafa, mas eu não dei esse truque dos 3 zagueiros, não. A minha ficou com o Kufur e Lucas Radebe. Boa lembrança do Koulibaly, né? Ele tá jogando ainda, mas acho que tá num nível que merece a citação. E, cara, o Kufur é um cara de 11 anos de Bayern de Munique, título de Champions, fez gol do título, né, contra o Boca Juniors no Mundial Interclube 2001, foi homem do jogo. Como o Rafa lembrou, ele na seleção, naquele momento da seleção de 2006, que era uma boa seleção, ele já estava em decadência, né? Tanto que ele falha, sai do time, mas isso não o diminui de maneira nenhuma. Tem até uma imagem dele revoltado, socando o gramado na final da Champions de 99, né? Na virada do Manchester United, que é muito marcante. O Lucas Radebe tem uma curiosidade, tem uma banda muito famosa, né? O Gustavo deve conhecer, a Kaiser Chiefs, que os integrantes são torcedores do Leeds e deram o nome da banda porque o Lucas Radebe jogava no Kaiser Chiefs, que é um time da África do Sul. Então esse é o grau de idolatria dele lá, o tanto que ele é querido. Ele chega com outro sul-africano, que é o Phil Mazinga, que era até mais conhecido na época, mas ele é quem acaba fazendo muito sucesso. Mas eu pus laterais, eu pus o Lohan, do Arsenal, dos Invencíveis, campeão olímpico de Sydney 2000, também ganhou 2 Copas Africanas, jogador de uma era muito vitoriosa de Camarões e também na Premier League. E na esquerda eu coloquei o Babayaro, o nigeriano Babayaro, que era conhecido também pelas piruetas, né, que ele dava na comemoração dos gols, mas foi o primeiro africano no Chelsea, jogou 2 Copas com a Nigéria, foi campeão olímpico em 96, é um jogador muito importante, muito marcante. No time de 2004, 2005, que foi campeão, ele já não era titular mais, mas ainda assim fez parte. Então, minha defesa é Lohan, Kufur, Lucas Radebe e Babayaro. Eu tenho camisa do Kaiser Chiefs aqui, se quiser depois eu pego aqui. É bonita, é linda do Kaiser Chiefs. Eu tenho do Kaiser Chiefs e do Orlando Pirates, né? No caso, os 2 principais times da África do Sul. A minha defesa é quase igual ao do Bertozzi. Desta vez eu não usei 3 zagueiros, porque para usar 3 zagueiros e resolver o maior problema que eu tive, que era no ataque, eu ia forçar demais, sabe? Era forçar muito a amizade para colocar o jogador histórico que ficou de fora da minha lista. Ia ficar um time completamente sem sentido, olhando para o campo, sabe? Cheio de centroavante. Eu falei, não, aí é forçar demais. Então, também vou com uma linha de 4 defensores, só que eu vou com o Rigobert Song na lateral direita, que podia ser zagueiro ou lateral, um atleta histórico de Camarões. A zaga também tem o Samuel Kufur e o Lucas Radebe, e o Lohan na lateral esquerda, ele que foi lateral direito do Arsenal dos Invictos, podia fazer também a lateral esquerda. No meu time ele fica na esquerda pela importância dele. Aí, né? Mas lateral não tem problema. Lateral não tem problema, não. Não, lateral não tem problema. Lateral pode fazer. Então o Lohan, que também fazia a esquerda, mas era lateral direito, fecha essa linha de defesa, então, com o Rigobert Song, espetacular, e aí Kufur, o Radebe e o Lohan. Cada semana tem uma exceção, né? Pode, né? Para lembrar de alguns outros nomes, eu colocaria na lateral, mas poderia entrar no meio, talvez ele até seja citado e lembrado no meio. O Jeremy poderia entrar como lateral, quando eu estava pensando ainda em linha com 4. Kolo Touré é um nome que acho que é válido lembrar para a defesa. Alguns outros jogadores que tiveram passagens importantes. O Gomá pela seleção egípcia durante muito tempo também. O Naibé jogando no futebol espanhol, né? Chegou a ser zagueiro de um período importante do Deportivo. Alguns nomes que eu lembraria. Aliás, um que eu tinha colocado na minha listinha aqui para lembrar e não falei, no gol, o Eneyama, né? Goleiro que foi muito bem. Acho que dos recentes, ele talvez seja um nome de destaque. Mas, enfim, outro então, nome fechamos. Histórico para a zaga, aí é um jogador mais antigo mesmo, Dr. Kumalo, na África do Sul. Um atleta com uma importância gigantesca na história do futebol no continente. Hoje eu estou usando
com uma grandíssima desculpa, eu vou usar a história do não, só vou escalar os que eu vi jogar, porque isso vai me salvar no ataque. Porque tava dificílimo fechar essa seleção. Mas vamos chegar lá. Então, chegando no meio de campo, o meu meio campo tem 4 jogadores. E ele tem Essian, Yaya Touré, Okocha, e aí o quarto elemento que eu coloquei é o Abedi Pelé. Nossa senhora. Bom, hein? Alex, eu não vou conseguir diferir muito disso, mas como eu tinha 3 que eu não conseguia tirar do ataque, eu fiquei com 3 no meio. E eu, com muita dor no coração, sacrifiquei o Okocha. E é uma pena, né? Porque o Okocha é um craque, né, cara? Era de uma habilidade, de um talento impressionante, enchia os olhos. Mas esse Yaya Touré não dá para não pôr. E esses conseguiram jogar muito bem com as seleções e com os clubes, né? E são super vitoriosos. O Yaya Touré, em determinado momento, era o melhor jogador da Premier League. É um cara de um legado imenso. Ele foi super importante. É um dos maiores jogadores da história recente da Premier League. O Essian como volante, incomparável também. E o Abedi Pelé, para mim, tem que estar, cara. É um pouco mais antigo, mas aquele time com Chris Waddle, com o Papan, ele chegou a 2 finais de Champions, foi campeão, né? Fazia gols espetaculares e um DNA forte também, né? 3 filhos que chegaram à seleção, que viraram jogadores, tiveram carreiras importantes. Então, o meu meio ficou com esse Yaya Touré e Abedi Pelé, lamentando muito, muito, muito por não ter colocado o Okocha, mas não deu, né? É complicado realmente, porque os 3 atacantes você vai ver como eu não consegui tirar nenhum. tá guardando lá pra frente. Fala, Gustavo. Meio-campistas que ficaram de fora, tá? Além do JJ Okocha, Sunday Olise, volante nigeriano espetacular, Mohamed Abutrika, Mohamed Barakat, Lakhdar Belumi, Emmanuel Monique, pensando em jogador de lado de campo também, Seydou Keita, do Barcelona, Mahamadou Diarra, do Real Madrid, Mustafa Hadji, aí pensando também mais função de lado de campo. Esses todos ficaram de fora. Sunday Olise também. O Sunday Olise eu citei, foi o primeiro aqui da lista até. Okay. O meu meio campo é exatamente igual ao do Bertozzi, e muito também por conta do ataque, que eu acho que é igual ao meu, vamos ver. Essian, Yaya Touré e Abedi Pelé. Sabe quem eu senti que falta aí, desses que ficaram fora, e que era um nome que eu queria muito premiar, mas não tinha como dentro dessa seleção, porque realmente é muito difícil montar 2 seleções, mas que era um jogador que era o que eu mais gostava dentro daquele período da seleção forte egípcia, o Ahmed Hassan, o volante passador, meio campista passador, era o termômetro daquele time, não teve tanto nome, assim, tanta mídia globalmente falando, mas para mim ele era um jogador especial dentro daquela seleção tricampeã africana ali naquele período, era um jogador que eu sinto falta dentro dessa lista dos que poderiam ter entrado, e a lista é enorme mesmo. Aí vamos lá para frente, Rafa. Bom, então chegamos no ataque de cada um, hein? Onde eu vou cometer uma grandíssima aberração aqui. Bom, sem entrar no mérito da relevância histórica, obviamente, que é indiscutível, dos feitos individuais também, mas como eu falei antes, usando o recurso do não vi jogar na época, que vai ser ótimo para montar meu ataque, o meu ataque vai ter o EA, Eto'o e Drogba, deixando de fora Roger Milá, porque na época eu não acompanhei. Não, peraí, seu time tá com 12, Rafa. Exato, você botou 12. Não, pô. Tá sim, pô. Não, tá certo. O Rafa foi com linha de 3 zagueiros. Não, ele falou. Não, foi o golpe. Foi o golpe para não ter que decidir entre Abedi Pelé e JJ Okocha. Não, você me apavorou agora. Por alguns segundos eu me senti o Hoffman no desafio. Você lembra, né? Foi isso que eu consegui. Falei, logo de cara ele falou, é só 3 na zaga. Não, eu meti 3 zagueiros por causa disso, para poder escalar o Abedi Pelé como um quarto do meio campo e ainda botar o trio de ataque, porque, assim, eu falei brincando a questão do Roger Milá, mas até para... não é só por não ter visto ao vivo na época, quero dizer, né? Evidentemente depois, acompanhando outros jogos, sabendo a relevância histórica, de forma alguma menosprezando a relevância histórica, mas é porque talvez fosse uma decisão até mais difícil mesmo, porque ele está entre os maiores jogadores africanos da história, e muito disso tem, ou quase tudo disso, tem a ver com os feitos dele pela seleção. Só que se a gente olha para a grandeza das carreiras como um todo, da relevância, regularidade por clubes, nos melhores campeonatos,
O Eto'o eu acho que é indiscutível aí. O Drogba, a gente até poderia questionar a regularidade em determinados momentos da carreira, mas ele teve muitos momentos de altíssimo nível. E o EA foi bola de ouro. Então, assim, como é que... fica muito difícil fechar esse ataque, mas eu fiz dessa forma. Ô, Roger Milá, só eu vi aqui, né, de você. Não, 90 não, 90. Até o Gustavo que paga de novo viu. Eu sou, a minha primeira Copa é de 90. Ah, tá, então tudo bem. Fala, Alemão. O EA dançando lambada, pô, todo mundo lembra. O Milá, aliás. Cara, o ataque, pensa que a gente não tá, assim, o meu é Drogba, Eto'o e o EA também. Pra mim era impossível não ter um dos três, não tinha como, mas... Assim, cara, Salah, Mané, Aubameyang são os caras contemporâneos aqui que vão participar dessa discussão. Jogadores de seleções menores, Kalusha Boalia, que era o mito de Zâmbia, que destruiu a Itália na Olimpíada em 88, fez carreira no PSV ali no começo da década de 90, escapou daquele trágico acidente de Zâmbia, né? Um mito também. Jogadores importantes em Copa do Mundo, El Hadji Diouf com o Senegal, são caras que poderiam ser citados em qualquer situação. Sabe? Mas, pô, Drogba, Eto'o e o EA, assim, eles se explicam sozinhos, né, cara? A carreira deles se explica sozinha. O EA era uma força da natureza, eleito o melhor do mundo. E é presidente da Libéria, né? Presidente do país, né, velho? Mas cara, o Eto'o, além de ser um craque, também um dos jogadores mais vitoriosos da história. O Drogba, dentro e fora de campo, tem uma importância gigante. Então, o meu ataque é o mesmo, não tem como não ser pra mim. O meu ataque também é o mesmo, exatamente o mesmo. Eu não sofri na briga entre Abedi Pelé e JJ Okocha, porque eu acho que a carreira do Abedi Pelé ela é maior do que a carreira do JJ Okocha. O JJ Okocha foi espetacular, mas esse não foi o meu sofrimento. O meu sofrimento foi deixar o Roger Milá de fora. Pensei na linha de 3 zagueiros, mas aí eu achei que era forçar muito a amizade, colocar o Roger Milá também, 4 atacantes, ia ficar um time meio sem sentido. Aí eu mantive uma linha de 4 defensores com os 2 laterais, 2 zagueiros, não quis fugir da linha da linha de 4 defensores agora. Outros jogadores que ficaram de fora: Asamoah Gyan, Daniel Amokachi, Patrick Mboma, Raba Madjer, argelino, ídolo do Porto nos anos 80, Canu, o Roger Milá, que a gente já citou, Hossam Hassan, o egípcio, o El Khatib, Mahmoud El Khatib, François Omambique, de Camarões, outro jogador histórico da seleção camaronesa, Finidi Jorge, além dos atuais Mohamed Salah e Sadio Mané. Então, assim, você vê que para fechar 23 é difícil. 11 já foi complicado, 23 também. Então, é realmente um continente abençoado, um talento enorme que existe por lá. Acho que a gente não citou... Adebayor, por exemplo, pela representatividade do que ele fez pela seleção, não estou falando de estar entre os melhores, mas aí porque a gente entra na questão de estar entre os grandes do continente, né? O Adebayor fez isso com a seleção. O Kanouté também teve uma representatividade muito grande em determinado momento com a seleção de Mali, semifinalista em Copa Africana, entre outros jogadores. O Hoffman citou mais cedo o Seydou Keita naquele período também, que tinha sido destaque de Mundial Sub-20 antes de trilhar uma carreira importante também. Mas acho que o resto, acho que todo mundo foi citado da galera que eu tinha separado aqui. Mas é difícil, porque realmente se a gente fala de uma seleção em atividade, a gente poderia montar um ataque com Salah, Mané e Aubameyang, por exemplo. Então atualmente já seria uma loucura. Imagina historicamente. Uma dica é fazer um dia dos africanos de mundiais sub-20 que não vingaram, né? Porque esses também são pródigos, né? Tem aquele Adiá, né, de Gana, que ganhou do Brasil em 2009, que não virou. Tem o Nilam, tem também do time de 93, enfim, não são poucos, não. Tem essa questão, de fato, né, das irregularidades de idade lá, que pode ter muita influência nisso, mas tem muitos jogadores que se acreditava muito no começo e não vingaram, mas isso pode ficar para um outro vídeo. Eu lembro do Koulibaly. O Koulibaly, que fez um monte de gol no Mundial Sub-20, acho que de 2011, se não me engano. Ele fez muito gol, mas depois não deu em nada também. Escala o seu time, então, Rafa. Bom, deixa eu pegar aqui de novo. El Hadary, Koulibaly. Tem 11 o time, hein, Léo? Não vai me dar. El Hadary, Koulibaly, Lucas Radebe, Kufur. Essian, Yaya Touré, Okocha, Abedi Pelé, UEA, Eto'o e Drogba. Você que está assistindo aí, pode votar. Então, tá todo mundo escalando o time, presta atenção. Agora o seu, Léo. O meu é Nkono, Lohan, Kufur, Lucas Radebe, Babayaro, Essian, Yaya Touré, Abedi Pelé, Drogba, Eto'o e George Weah. Vai, Gustavo.
Essam El Haddari, Rigobert Song, Lucas Hadeb, Samuel Kufuri Lohan, Michael Essien, Yaya Touré, Abedi Pelé, Samuel Eto'o, Jorge Weah e Didier Drogba. 3 timaços, hein? Então, o Milá, para vocês, é o primeiro suplente do ataque, né? Com certeza. Sim, eu confesso que eu achei que todo mundo ia colocar o Roger Milá. Por isso que eu estava me desculpando antes da hora, porque eu achei que ia ser o único a não colocar. Mas agora estou mais tranquilo. Então você pode deixar nos seus comentários agora, escolha a sua seleção preferida, ou do Rafa, ou do Bertozzi, e também do Rafa. Na semana passada teve muitos comentários, né, Rafa, da seleção asiática. Teve muita gente lembrando de outros nomes, teve gente, teve voto para as 3 seleções, então acho que ficou legal, porque ficou bem distribuído também, e teve a sugestão de fazer de jogadores africanos, sugestão aceita, e é esse vídeo de hoje. E o próximo é sul-americanos agora, exatamente. europeus? Então, eu recebi uma sugestão para fazer a seleção de todos os tempos da CONCACAF. É legal. Não, eu gosto. Não, legal. É melhor a gente ir nesses mais difíceis. Depois Já adianto que Deli Valdez joga, hein? Sul-americano. Então, vamos mais difícil, então. A seleção da CONCACAF sem mexicanos. Legal. Porque... Ué, então vamos fazer da América Central de uma vez. Pode ser. Podemos pensar no caso. Porque senão vai entrar muito americano também, né? Será? Casey Keller, Lennon Donovan, A tendência é que Clint Dempsey, tem bastante, viu? Pode colocar uma trava, tipo um americano só, 2 americanos no máximo. Não queima cartucho, não. Vamos pensar. A gente pode fazer aquele esquema do desafio lá, limitar, tipo, um jogador por país ou 2 por país. Pô, mas na CONCACAF, se for um por país, a gente tá lascado, cara. Aí que é legal. Tá bom. 2 por país. Vamos pensar, por enquanto você vota na sua seleção africana de todos os tempos, a sua seleção preferida. É isso, né, gente? É isso. Rafael Oliveira, futebol, nós vamos falar de protestos no Bertozzi pelo mundo, vamos falar, claro, do leste europeu, lá no Assiste aí Hoffman, e de Premier League, que vai voltar nos próximos dias, lá nos Camisados. É isso, gente, é o Corujão 17 que você acompanha por aqui.